Que vai conversar com a gente é o fundador da escola, Ricardo Carvalho, mais conhecido como Mestre Balão, já está por aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Obrigado. O programa Metrópole Mais, a Rádio Metrópole, vocês aí sempre abertos aqui, sendo solidários e apoiando as causas da capoeira. Obrigado. Mais uma vez. Contando que o meu pequenininho já desde os 2 anos faz capoeira, é apaixonado e assim, além da coisa do movimento do corpo, de tudo, tem tanto ensinamento por trás. Eu acho que a gente vai falar sobre tudo isso nessa tarde aqui. Inclusive para vocês que nos acompanham, para saber só um pouquinho, porque quem vai contar é o Mestre Balão. Você tem a Capoeiragem, que é uma escola internacional de capoeira, já são aí 24 anos de existência e presente em alguns estados brasileiros, mais 4 países, Suíça, Alemanha, Bélgica, Itália. E com diversas ações sociais a gente vai poder falar sobre cada uma delas, mas aqui conosco também na bancada para conversar, ele que é um estudioso e está passando por aqui, a gente pescou para o estúdio também para conferir e participar desse papo, é Helder Pinto, que é professor de História da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, ou seja, a UFVJM. Seja muito bem-vindo, Helder. Boa tarde. Boa tarde, Stephanie, ouvintes. Obrigado pela oportunidade e por estar aqui diante do Mestre Balão, que é de fato uma sumidade nesse assunto, eu diria. É isso. Mas já disse, como é que surge essa terra capoeiragem, como é que vocês viram, né, um instituto e ampliando, né, esse olhar e principalmente esse cunho social do trabalho de vocês? Então, meu pseudônimo é Ricardo, né? Meu nome é Balão, como você falou. Então, o que acontece é que esse apelido surge antes da capoeira. Eu começo a capoeira em 1984, com 14 anos, 13 para 14 anos de idade. Esse meu amigo mesmo, que é Chico, né? Chico Macaco, meu grande amigo, ele que me bota na capoeira, ele que me coloca esse apelido também antes da capoeira. E quando a gente muito jovem, em 1994, está falando de 40 anos atrás, né? Eu completei esse ano 40 anos de capoeira. É uma coisa que a gente não imaginava nada disso. Eu queria jogar capoeira pela composição atlética da capoeira, marcial da capoeira, né? Que é uma arte marcial. Então, a parte cultural, que a capoeira tem esse envolvimento tão lindo, essa composição da capoeira é fantástica. Pode ter outras artes marciais com isso, pode. Eu, particularmente, eu desconheço que tenha toda essa composição, um pouco que a gente vai comentar aqui, né, tem essa parte marcial, né? Algumas pessoas falam, não, a capoeira não é arte marcial. Eu digo, tudo bem, marcial vem de Marte, que é o deus romano da guerra. Então, a capoeira ela tem esse aspecto, sim, de guerra, de libertação, dentro de uma composição, mais do que aconteceu aqui no Brasil com africanos e africanas escravizados, que nós sabemos aí parte de toda essa história, né? A gente tem que saber cada vez mais se aprofundar para entender realmente toda a base de racismo que existe dentro da nossa sociedade e cada vez melhorar isso e ser não só uma concepção racista, mas ser antirracista, tudo que está se colocando é capoeira. Stephanie já tem isso dentro da sua essência, a capoeira já tem isso dentro da sua essência, né? Então, ela me motivou muito. Eu nasci em Brotas, no bairro de Brotas, então era um bairro popular também, um bairro grande, e nisso daqui sempre tinha uma comunidade, tinha um condomínio embaixo que eu descia para bater nosso baba, viu, professor Helder? O professor Helder não é daqui, ele é mineiro, ele veio estudar na nossa escola, Stephanie. Ele sai da universidade lá do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a Universidade Federal, veio estudar aqui na nossa escola, esse tempo aqui, vai ficar aqui um mês com a gente, um prazer imensurável. Ele falou aí de mim aí, mas para mim é um motivo, quando ele começou a construir isso, eu achei, fantástico isso. Quando ele chega aqui, Balão, tô indo ali, nessa pessoa. Então, que sorte nossa, viu, conseguir trazer essa dupla aqui hoje. A gente pegou o período certo. Foi. Aí é ordem divina, né? Mas esse processo começa em 84. Eu começo a ir para o Recôncavo Baiano também, que é uma grande célula de capoeira, principalmente cachoeira, do Mestre Medicina. Aí um abraço, Mestre Medicina, se o senhor estiver ouvindo, que é uma pessoa que eu tenho uma referência imensa.
né, que eu sou aí dessa árvore genealógica do mestre Medicina, e construindo essa ponte Salvador e Recôncavo, mais aqui em Salvador, que eu moro aqui em Salvador, né? Passei por diversas pessoas, mas uma escola que me definiu legal e que me consolidou como capoeirista é o Grupo Quilombolas, né? Que é do mestre Medicina, que funda depois o mestre Dedé, que ele toma aí a frente do Grupo Quilombolas. Eu estou fazendo essa retrospectiva porque isso faz parte da minha vida, entendeu, Stephanie? Para a gente chegar na escola CTE Capoeiragem, se eu não falar isso, eu não estou sendo digno do meu passado. Então eu tenho que ser digno do meu passado com essas pessoas, referências. O Grupo Quilombolas é essencialmente de pessoas negras. Eu era uma das únicas pessoas que não eram negras. E uma pessoa também que pessoas normalmente de classe social baixa econômica. E eu era daquela classe média, uma classe média alta, mas aquela classe média arrochada, né? Meu pai professor, por sinal aí eu vou falar nessa nossa conversa, tudo o que gera muito a concepção educacional da nossa escola. O professor Helder, ele é especializado nisso, ele é professor de história voltado para a parte de educação, por isso que ele veio estudar na nossa escola, né? Nunca fez capoeira nem nada, ele está vendo aí, ele vai falar um pouco aí como a capoeira tem essa base educacional tão forte. Para mim é um prazer imensurável ver uma pessoa assim desse porte, de uma universidade federal, vir aqui estudar nossa escola aqui na Bahia, foi eleito. Então isso tudo veio formando a nossa concepção, a minha concepção de um grupo quilombolas com o mestre Dedé, meu mestre Benivaldo, né? E sendo cada vez mais aí, eu sendo enraizado na cultura afrodescendente. Isso para mim foi muito forte na minha vida, porque eu sou de classe média, então a classe média normalmente ela consegue até enxergar de longe e compreender algumas coisas, mas entre você enxergar de longe e compreender e você vivenciar tem uma distância imensa no processo, uma distância imensa. Então o grupo quilombolas e a capoeira, ela forma a minha personalidade também. Eu já falei isso para o mestre Dedé e tudo, isso é muito forte para mim, porque se não fosse a capoeira na minha vida, eu não teria um entendimento mínimo básico que eu tenho hoje em dia sobre essas concepções do outro lado do Brasil, que é 80% do Brasil. Eu não teria. Eu teria de longe, como muita gente tem. Mas eu consigo ter de perto, porque a capoeira, por ser uma arte popular, ela me deu esse tipo de lastro. E para criar uma concepção social. Eu fui direcionado para isso. Só que tem uma coisa muito forte também. Meu pai foi professor, meu pai foi pupilo de Anísio Teixeira. Amanhã mesmo eu já fui convidado para fazer uma coisa no IAT, no Instituto Anísio Teixeira também, para a Polícia Militar, fazer uma reportagem também histórica da capoeira. E tudo. Semana passada eu estava na Secretaria de Segurança Pública, ou seja, a capoeira nesses ambientes, né, professor? Ele estava aí, está percorrendo, ele está aí indo comigo, assistindo as aulas comigo, tudo. Vou sair daqui, eu vou fazer uma abertura do segundo dia de um curso técnico de turismo, porque eles viram um processo chamado Tour Capoeirístico, um projeto histórico que a gente tem. Então você fala, pô, caramba, cara. Eu falo. A gente consegue ir para diversas áreas, né? É interessante isso. Quando a gente traz esse cunho educacional da capoeira, a gente abre várias camadas, né, mestre Balão? Principalmente, a gente falou, a capoeira essencialmente é uma arte, às vezes chamada como arte marcial, mas é uma arte também que mistura dança, mistura música, mistura disciplina, mistura cumprimento, mistura tantas coisas que eu acho que faz parte de toda essa essência e dessa construção que você vem contando aqui pra gente, né? Perfeito. Então, assim, sobre esse guarda-chuva que você falou da arte, no guarda-chuva ela tem a haste principal, que é a arte, e as outras hastes que sustentam o guarda-chuva. Então, a parte marcial é uma delas, mas a parte cultural é outra, a parte antropológica, a parte educacional outra, a parte esportiva outra. São as outras hastes que deixam o guarda-chuva aberto e bem, para que o que o guarda-chuva faz? Óbvio que a chuva é muito boa, eu adoro chuva, mas
Isso daí é uma analogia, né, desse processo. E voltando lá essa parte do que você falou da minha vida, para chegar na escola CTA Capoeiragem, como eu falei, eu não seria digno do meu passado se eu não citasse essas pessoas, como eu falei do mestre de medicina, tantos outros, meu mestre Benivaldo, o mestre Dedé, que é o mestre do meu mestre, e tantos mestres antigos que me fizeram entender conceitos de uma forma tão simples e tão profunda. Mas você precisa de tempo para isso. Você fala assim, eu tenho 54 anos de idade, completado 40 anos de capoeira, e você fala assim, pô, é muito tempo. Eu digo, não é. Eu estava falando para ele assim, eu te agradeço e tudo, e honro isso que meu mestre me deu, mas eu estou no processo da maestria. Eu estou no processo. Que é um processo muito grande, é profundo. É vivenciar. Capoeira é vivenciar. Não tem pílula. Como o mundo contemporâneo quer contemplar as coisas. As coisas rápidas e que são normalmente efêmeras. Se é uma coisa efêmera, às vezes não tem problema, mas sempre efêmera. As coisas rápidas, a capoeira, ela te arrasta para simbologias, para a raiz, é o barro, é o cheiro do barro, é o pé no chão, entendeu? É o birimbau que é feito de madeira pela gente, é o atabaque feito pela gente, é o pandeiro feito pela gente, é a graduação, a cordinha de capoeira que a gente faz, é o evento que nós mesmos fazemos. Tá? Então, toda essa concepção faz originar no ano de 2000, 11 de maio de 2000, a Escola CTE Capoeiragem. O que é o CTE? É o Centro de Treinamento e Estudos da Capoeira. Capoeiragem é sinônimo de capoeira. Jair Moura, um aluno do mestre Bimba, né, Jair Moura, falecido, tinha uma relação também bem próxima com ele, um grande pesquisador cineasta, né, que tem um documentário que é fantástico, chamado Dança de Guerra, que ele colocou em 1968. Mário Kertz conhece essa galera toda, né? Mário Kertz, que é conhece essa galera toda desse pessoal aí, né? Que está nesse processo, né? Que foi aluno do mestre Bimba, Jair Moura. Ele falava que capoeiragem é o ato de jogar capoeira. Transforma-se num verbo, né? Efetivamente, Capoeirar. O capoeirar. Eu falo, vamos capoeirar, exatamente. A capoeira vira um verbo. É o que você falou, essa capilaridade dela, Stephanie, é inacreditável. É uma coisa que eu, sendo capoeirista, eu fico impressionado. A verdade é como ela tem essa capilaridade. Algumas pessoas falam assim, porque a gente vai falar um pouco agora sobre alguns projetos e tudo, né? Vendo da estrutura lá atrás, por exemplo. De 94, como a gente falou, o Capoeiragem Mirim. O Capoeiragem Mirim surge em 1994, um projeto social. O primeiro de todos que faz parte. Foi o primeiro, porque eu tinha 23 anos para fazer 24 anos de idade. Eu comecei a dar aula no Itaigara. Eu vou morar no Rio de Janeiro. Eu fico do final de 90 até mais ou menos julho, agosto, no Rio de Janeiro. Que eu passo no vestibular lá, né? Eu sou formado em engenharia e sou formado mesmo, porque depois que eu formei eu abri uma academia de capoeira. Eu estava falando um pouco sobre a minha história aqui para o professor. Eu abri uma academia de capoeira e meu pai me deu apoio. É isso que você quer? Eu digo, é isso que eu quero. Eu abri uma academia de capoeira, sendo formado em engenharia, óbvio, com esse futuro promissor que a gente fala, né? Quando a gente fala do futuro promissor, tem aquele cifrão. Mas será que é só baseado nisso? E o diploma debaixo do braço, e toda aquele status, né, que tem isso aqui. Mas eu fiz engenharia porque eu gosto. Eu gostava da parte, e gosto dessa parte, muito ligada às ciências exatas. Eu gosto disso. Tanto que ele nos ajuda, né? Minha esposa está ali, que tá também uma grande guardiã da nossa escola, é uma pessoa que é espetacular, a fazer a gestão da nossa escola. Porque você precisa... Você falou, é uma escola, mas dentro na escola CTE Capoeiragem tem uma ONG, que é uma pessoa jurídica, uma PJ, que é o Instituto CTE Capoeiragem. E o que acontece? Tem vários projetos, né, dentro desse guarda-chuva também, fazendo de novo essa analogia. Um dos projetos, e é o que mais toca a gente, porque a gente está falando de crianças e jovens, é o Capoeiragem Mirim. Esse ano nós completamos 30 anos de Capoeiragem Mirim. Comecei de uma maneira sem pretensão mesmo, porque eu estava pela rua e tinha... Na comunidade do Bate-Facho. No Bate-Facho, perfeito. Porque eu dava aula em uma academia chamada Academia Clássica, no Imbuí. Foi o meu segundo local que eu dei aula. O primeiro local foi no Itaigara, no prédio, quando eu volto do Rio de Janeiro, em 1991, eu começo a dar aula. E depois
eu vou em 93 para o Imbuí. E aí em 94, dois garotos, que o Imbuí, o bate-faixa é do lado do Imbuí, é do lado. E aí nós fizemos até uma ação, né, pessoal, agora, uma ação lá, chamada Bateria Sustentável Capoeiragem Mirim, com instrumentos, eu vou falar sobre isso, instrumentos com resíduos sólidos que as crianças, as 110 crianças do Contramestre Coruja, que é meu aluno que segue o trabalho lá no bate-faixa, 24 anos, veio do Capoeiragem Mirim, tem toda essa ramificação, né, e chamado, que a gente chama aí desse efeito multiplicador, né, do processo. Então, o Capoeiragem Mirim tem essa sutileza, um sentimento muito forte disso, e foi feito de uma maneira super despretensiosa. E que é a essência principal, né, do CT Capoeiragem, porque vem desse lastro, dessa base toda que vocês começaram a construir, e que derivou aí em diversos outros projetos, né? Muitos aí a partir dos anos 2000 foram chegando coisas novas. Perfeito. Novas ideias. Como é que foi fomentado? Perfeito. Na verdade, assim, o Capoeiragem Mirim, ele surge em 1994, eu tinha 10 anos de capoeira, né, já, mas aquele garotão com ímpeto, eu sempre fui aquele cara, minha mãe e meu pai, às vezes seguravam, eu sempre fui, inquieto mesmo, e tem uma coisa que é o seguinte, a capoeira foi uma provocação para a minha vida. Quando você tem a luva e a mão, elas encaixam, sabe, certinho no processo todo. Então, eu era chamado, esses dias a gente assistiu lá em casa, né, Capitães da Areia, né, eu era chamado lá em Brotas de Capitão da Areia, né, eu era aquele garoto mesmo da rua que tinha que ser capoeirista dentro desse processo popular e tudo, de estar com o pé no chão, né, com todo esse processo de relacionamento que a capoeira provoca muito isso. E o Capoeiragem Mirim, ele é essa extensão desses processos da capoeira. Primeiro, é um processo humano, de como a gente vê até hoje, que é inacreditável, a quantidade de crianças e jovens que estão pela rua em comunidades. É inacreditável. Então isso me sensibilizou, mas tem um lance da capoeira, eu não tinha essa também não recordo, essa concepção assim, mas tinha aquela coisa que você vê assim, porra, meu irmão, você está fazendo o que aí? Não, vem aqui jogar capoeira, faísca e fumaça, foram os dois primeiros. Vão aqui, vão cá. Ele é mesmo, tio. Primeiro, eles devem ter me provocado na rua, que eu estava com um pouquinho de capoeira, alguma coisa tipo, eu não lembro assim, mas eu digo, vai lá, faísca e fumaça, ele vai lá para a academia. Na verdade, eu era terceirizado, né, na academia, ou seja, aquela quando a gente faz uns acertos de 50% para cada um da mensalidade. Né, então você trabalhava com produtividade. E nesse processo, eu já tinha cabeça de profissional de capoeira. Então, eu começo a dar aula em 1991, mas na minha cabeça eu já estava com a concepção de profissional. E isso daqui foi uma coisa antiga, que quem cria isso é Mestre Bimba, um senhor semi-analfabeto que nasce no final do século XIX, ele nasce em 1900, as pessoas, em 1899, né? Ele tem duas datas de nascimento, mas a que o filho dele, Mestre Abel, gosta de falar é 1899, e eu fortaleço isso. Mas também a data dele registra 1900, né? Tanto que no jazigo dele, lá no Santo Antônio, que eu já fui no jazigo dele, foi lá em 1900, né? O rei da capoeira, que eu também achei fantástico, uma pessoa. Então, uma pessoa semi-analfabeta que consegue construir uma ideologia, uma característica, um estilo de capoeira, que a capoeira já não é tão conhecida, né? Nesse processo. Então, isso para mim é uma coisa que primeiro uma quebra de paradigmas, né? Uma pessoa semi-analfabeta, nasce logo após uma abolição, né? Em 1899, a abolição foi em 1888, então foi próximo, entendeu? Uma pessoa que ele já é carregado desse racismo que está ali, e era muito pior do que está hoje, muito pior, tudo, uma pós-abolição do processo. E como ele consegue ter a inteligência emocional de saber como colocar a capoeira pelas vias que a sociedade consiga enxergar essa parte tão grandiosa da capoeira. Ele, para mim, foi o primeiro que fez isso. Logo depois veio Mestre Pastinha. Mas para mim, ele foi o primeiro. A grande inspiração. Ele, para mim, é o meu grande ídolo. Quando você for lá no nosso espaço,
Você vai levar qual o nome do seu filho? Gael. E o apelido? Gaelzinho. Hã? Gaelzinho. Gaelzinho. Mas da capoeira não tem ainda? Não. Tudo bem. Quando você for no nosso espaço, você vai ver lá. Mestre Bimba, ele está no centro lá, né? O professor já foi lá, está em Vera. Ele está no centro, é meu mestre, e Fred Abreu, que é outra figura que eu vou falar aqui, um grande historiador, que foi meu mentor na capoeira. Tá? Meu mestre, Danival, Fred Abreu e mestre Bimba. Ele, assim. Então, é uma pessoa que é referência muito forte para mim, dentro do processo, não só capoeirístico, mas de vida. Por exemplo, eu estava agoniado aqui para a gente chegar às 3 horas, que eu estava, em termos de pontualidade, mestre Bimba era uma pessoa muito, ele era muito disciplinado na parte de pontualidade. E o filho dele, mestre Nené, um amigo meu, muito assim. Então são pessoas, e isso daí não é só a capoeira, isso ele está me dando para a vida, ele está me dando só para a capoeira. Meu pai era assim, minha mãe era assim, a disciplina, mas a disciplina, exatamente. Então, e também tem uma coisa que é muito forte, que a capoeira sempre arrasta isso. O Capoeira de Mirim tem essa base muito forte, que é a base humanística. Porque tem uma pessoa, você marcou com uma pessoa, tem uma pessoa ali esperando você, entendeu? Não só tem a parte da ansiedade da pessoa também, ou não ansiedade, que ela não tem ansiedade, mas tem ali que tem um ser humano te esperando que você marcou aquele horário com ela. Então, acho que isso aí tem uma coisa que é muito você, o olhar humano para aquela pessoa. E, além disso, aquela pessoa também tem outras coisas para fazer, profissionais e outras coisas que você tem que saber que a vida da gente roda. Então, a gente tem que saber como honrar com esses princípios. E a capoeira dá isso. As pessoas falam assim, a arte marcial oriental, o judô, o karatê, eu digo, é muito bacana, o jiu-jitsu, muito bacana. A capoeira é igual a isso. Isso é igual. Mas eu já vi em alguns lugares, tudo bem, mas você deve ter visto também no judô, que alguma coisa as pessoas também não são tão disciplinadas assim. Entendeu? Você pode ver também na advocacia, você pode ver também no campo da, da engenharia, o que for. Então, você vai ter essas exceções, ou até algumas coisas que prevaleçam, dependendo, que prevalecem mais. Mas na capoeira, sim, tem pessoas que trabalham com isso aqui, com essa parte. Porque a cultura popular pode tudo. Eu digo, peraí, não é assim. A cultura popular tem seus princípios próprios também. Às vezes estão subliminares, não estão escritos. Mas isso aí você tem que fazer a tradução. E para fazer a tradução, você tem que vivenciar. Você tem que estar dentro dela. Porque se você não está dentro dela, você não consegue fazer as interpretações do processo. E a capoeira é isso, é uma arte. Do CTE Capoeiragem, e principalmente não só da escola, mas do Instituto CTE Capoeiragem, esse projeto faz parte da escola. A gente está aqui com o fundador, Ricardo Carvalho, mas conhecido como Mestre Balão. E é assim que todos os fãs estão aqui chamando, porque o fã-clube chegou todo. E como eu prometi, eu vou voltar aqui com as mensagens para a gente seguir com nossa conversa. Inclusive, falando de todos os pilares, né, que compõem a capoeira, não só a parte da luta em si, da arte marcial, como a gente falou, mas tudo que vem nesse contexto. Mas aqui tem professor Canidé, mestre Balão, sempre foi acima da média, fui seu contemporâneo no UFSAL, eu aluno de educação física, ele de engenharia civil, mas só andava com os capoeiristas da educação física, muito feliz em ouvi-lo. Legal, Canidé. Aqui também. Obrigado. Luciana, nossa ouvinte, tá aqui, ela tá do outro lado do mundo, viu? Ela tá lá na Alemanha, ela diz aqui, olha que legal, Stephanie, seu garotinho faz capoeira, eu gostaria que as minhas meninas fizessem também, mas infelizmente não tem grupo aqui por perto, na região onde eu moro. Luciana, nós estamos em Neuss, perto de Düsseldorf. Então, olha na aí, Alemanha, né? Na Alemanha, nossa escola está na Alemanha, eu não sei onde você está aí, né? Mas ó, tem muita capoeira na Alemanha, viu, Luciana? Muita mesmo. Já dá dica aí pra ver se as meninas dela também aí, e ficam lá com a cultura da nossa Bahia, porque estão distantes, né? Aqui do Brasil, e é uma certa... Eu queria até falar sobre isso, eu vou continuar nas mensagens, mas levar isso pra fora das nossas fronteiras aqui do Brasil deve ser algo também muito encantador, né? Maravilhosa. Aqui tem Cecília Rios, que diz grande mestre, também Cláudio Guimarães, boa tarde, parabéns mestre Balão pela entrevista, e a Rádio Metrópole por entender a importância da capoeira para a sociedade. Obrigado, e aí ele se identificou aqui, Cissa. mestre Caroço. Meu amigo, meu irmão, mestre Caroço, obrigado, mestre. E tem Gerlan Silva, que diz, meu mestre, lembro da minha época, do Barro Vermelho, forte abraço, Balão formou muitos amigos por lá. Hoje, obrigado, meu irmão. Pois é, vamos continuar, são tantas coisas, eu tô aqui
a gente falou apenas de um dos projetos, né, da CTE Capoeiragem, que foi a Capoeiragem Mirim. A gente parou você chegou por aí. bem, você fez uma pesquisa boa sobre a gente e você chegou certinho. E a gente conversava aqui um pouquinho no intervalo, justamente sobre tudo que a capoeira entrega, né? Foi esse termo que você usou e eu achei interessante, porque efetivamente a capoeira entrega muito além do que um esporte, pura e simplesmente, né? E aí eu queria falar sobre esses pilares e principalmente como é levar isso para os pequenos, que muitas vezes estão ali num contexto, quem vai maior, um adolescente, um adulto, já está num contexto que ele entende do que se trata. A criança não. Deve ter uma abordagem totalmente diferente, né? Sim, ó. A nossa escola, 80% das pessoas na nossa escola são crianças. Essas crianças, a gente está falando aí de um universo que passam pela nossa escola. A gente fez uma estatística em 2022, uma média de 3.000 pessoas. Passam, não quer dizer que elas estão ali sempre, mas passam pela nossa escola, em todos os núcleos da nossa escola. 3.000 pessoas, isso foi em 2022, tá? Então, isso aí deve ter crescido, com certeza, nesses anos que está crescendo cada vez mais. 80% crianças, então a gente está falando de no mínimo 2.500 crianças que estão conosco sempre. Nós trabalhamos com capoeira, Stephanie. Eu sou profissional de capoeira, então os dois, eu quero citar uma pessoa também que é muito importante dentro da nossa escola, além de outras pessoas, óbvio. É o cofundador da nossa escola também, que é o Mestre Papa, é meu irmão. De guri, a gente é irmão de guri mesmo. E ele é o cofundador, que é o nosso núcleo lá da Suíça. Tem um trabalho espetacular na Suíça. Trabalho magnífico na Suíça, com crianças e tudo. Então, o que a gente fez durante esses anos? A gente viu que a gente estava trabalhando, é uma escola, então é uma instituição, e a gente precisava cada vez mais ter pensamento de rede de trabalho, de cooperação mútua. Então, como uma instituição, como uma escola, a gente tinha reuniões e foi montando uma metodologia de ensino. Há 10 anos nós montamos o MEC, um método de ensino para crianças. Esse método, todos os anos, no mínimo uma vez no ano, tem um curso de formação de reciclagem dos educadores e educadoras mundialmente falando na nossa escola. Então, nós temos quase 50 pessoas que trabalham parcialmente ou totalmente com capoeira na nossa escola. Dentre essas pessoas, muitos estrangeiros. Muitos estrangeiros trabalham só com capoeira na Alemanha, na Suíça, na Bélgica. Muitos mesmo, essas pessoas. Ou trabalham parcialmente dentro do processo. E, para isso, a gente tem que cada vez mais dar lastro para essas pessoas entenderem isso. Para também não fazer as coisas só de vias empíricas, porque a capoeira realmente ela trabalha com criatividade e isso é uma das bases do MEC. O MEC em si, para as crianças, a gente tem um tripé. O primeiro tripé é a ludicidade. A criança gosta de brincar e a capoeira é uma brincadeira magnífica para ela, entendeu? É uma luta, balão? Sim, mas dentro desse processo a gente tem todo um processo de brincadeira. Não é à toa que a gente não fala para capoeira, é uma luta, vamos lutar capoeira. Nós não falamos isso, nós falamos vamos jogar. Então, o jogo é a composição entre a dança e a luta e as brincadeiras. E é intrínseco a ela vários, não só movimentos corporais, mas composições em termos verbais de trabalho, de como ser. Por exemplo, a musicalidade é um grande exemplo lúdico da capoeira. E a gente trabalha muito com musicalidade. Mas a musicalidade é atrelada aos movimentos corporais. Então, um dos tripés fortes do MEC, Medicina para Criança, é a ludicidade. Outro, a gente trabalha com a realidade. Então, a gente trabalha, isso é uma coisa muito forte, porque a gente arrasta para a parte do Brasil, da Alemanha, da Itália, o que for. As crianças, a realidade é daquela criança daquele local. Então, aqui no Brasil, a gente não trabalha com a concepção de efeitos norte-americanos, por exemplo, onde a gente tem isso muito forte dentro da nossa cultura brasileira. A gente enraiza com a capoeira, é a realidade daquela criança brasileira. Isso é um dos pilares, um dos tripés do MEC. E outro é a transversalidade. O que é a transversalidade? A gente, pela via da ludicidade e da realidade, a gente percorre matérias como matemática, português, geografia, história. Isso é transversal. Então, e aí entra o braço da educação, que é o que Helder Pinto, que está aqui com a gente, veio estudar de pertinho, né? É o grande fundamento da nossa escola, o forte da nossa escola, dentro disso aqui, dentro de uma perspectiva de arte, é a educação. Entendeu? Então o professor é especialista nisso, ele estuda. Eu acho que por isso
que ele nos encontrou, né, professor, aí, esse processo. Fala um pouco aí, professor, do que acho que é legal ele falar um pouco dessa parte educacional, do que você está vendo, né? do que você está vendo. O professor está com 10 dias conosco já aqui? Desde dia 14. 10 dias. 10 dias, então. Fala um pouco aí. Mas como foi a história? Eu estou na universidade já há quase 10 anos e tenho a cada 5 um tempo para fazer uma capacitação. Né? Eu, por acaso, conheci há uns 2 anos um baiano, um colega aqui de Salvador, que passou a namorar com uma colega fisioterapeuta. E, ao mesmo tempo, no curso que eu leciono na cidade de Diamantina, né, o curso se chama Licenciatura em Educação do Campo, e a gente forma estudantes para atuar nas disciplinas de matemática, biologia, língua portuguesa, inglês e tal, especializados em escolas rurais. E de um tempo para cá começam a aparecer, tem muitos quilombolas mulheres de comunidades rurais, e eles começaram a trazer a capoeira de um tempo, forçando para dentro do curso situações de capoeira. E eu, nessa oportunidade de fazer o treinamento, meio que costurei essa via. Bom, conheço o Marcos lá em Salvador e poderia aproveitar um pouco esse ensejo, essa provocação dos estudantes da licenciatura sobre a capoeira. Então, tracei um projeto que seria pensar capoeira na escola. E estou lá na internet, busco aqui, busco ali, descubro o CTE com uma articulação que eles fizeram num edital, me parece que da prefeitura municipal e tal. Eu aqui vou lá e fui achando um tanto de materiais. Aí escrevi para o mestre Balão, não sabia que era mestre Balão, e aí meio vai, meio vem, e o projeto acabou sendo aceito, né, com a condição de eu ficar aqui 3 semanas uma imersão, né? Uma coisa meio da antropologia. E a gente tem aqui um documento que valida tudo isso, viu? Ministério da Educação. Que coisa boa. Eu estou aqui com a minha página de número 34 de anotações. A ideia é levar o caderninho todo escrito e depois eu ver como é que eu desdobro isso para dentro das disciplinas que eu leciono. Conteúdo bom na bagagem. A sociologia e tal. Então, um pouco esse é o escopo da nossa aproximação. E é isso daí que eu acho que o professor ele conseguiu enxergar na gente, né? Esse campo educacional da capoeira. É o que a gente forte. Então, mas isso daí também está... Que é o educar através da capoeira. Pronto, né? É o slogan do Instituto CTE Capoeiragem. É o educar através da capoeira. Mas o que acontece com isso tudo? Eu estou, esses dias foi na cidade do meu irmão. Eu sou o mais novo de 6 filhos, né? E ele fala assim, caramba, cara, você conseguiu concretizar as coisas de meu pai através da capoeira na sua vida, né? Porque o que eu fiz? Meu pai é educador, meu pai foi pupilo de Anísio Teixeira, meu pai fundou o Colégio Estadual Edgar Santos, entendeu? Então meu pai dedicou, aquele professor raiz mesmo, que é aquele que vive do processo educacional mesmo, né? Que hoje em dia está um pouco diferente com as escolas, né? As escolas empresas e tudo, que também não quero deixar isso aqui um efeito negativo não, mas está diferente, algumas coisas diferentes. E eu vivi isso dentro da minha casa. Eu vivi isso dentro da minha casa, tanto que... A essência de professor, do educar, veio disso. Tanto que eu sou assim um cara que... Eu sou aficionado por leitura, foi meu pai que fez isso. Eu me emociono. Porque é uma coisa que é forte pra caramba esse processo, porque meu pai me mostrou, ele me mostrou um mundo mágico, cara, que é o mundo da leitura, onde você viaja. E a capoeira me possibilitou viajar para esses países todos, cara, de estar aqui no Brasil entendendo coisas de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire, que tanto era falado. Isso eu consegui concretizar isso na minha vida. E o meu dia a dia é isso, cara. O meu dia a dia é estar na comunidade, a gente andando pela comunidade esses dias, com 110 crianças e mostrando a bateria sustentável do Campeonato de Mirim. O que é isso? A gente mostrando às crianças como é importante elas entenderem, crianças de 3, 4, 5 anos, da escola comunitária do Bate-Facho, onde tudo começa. E quem está lá é o contramestre Coruja, que é um cara que é essa pessoa maravilhosa, mesmo um ser humano fantástico, um grande educador, onde ele não teve a oportunidade de estudar em bons colégios. Ele não teve a oportunidade, porque a gente sabe como é nosso ensino público no Brasil. Mas
ele foi formado pela capoeira e, óbvio, com essa estrutura da nossa escola. Então, é um grande educador. Então, a gente mostrando às crianças que elas constroem, junto com os pais e as pedagogas, instrumentos musicais com resíduos sólidos recicláveis. E aí, mas como é que a criança de 3 anos vai entender isso? Ela não vai entender com a sua cabeça. Isso aí vai sendo aos poucos incutido no processo. Então, porque a gente tem esse... Vai sendo construído no imaginário dela também, da forma como ela enxerga aquilo. Exatamente. E aí é entrar no mundo dela. Foi o que eu estava falando aqui. A gente tem que entrar no mundo da criança. É isso que nós estudamos. Nós estudamos cognição. O que é que aquela criança de 3 anos... como é que ela vê o mundo? Cognição é isso, né? Como você vê o mundo e como você se relaciona com ele. E nisso a gente cria artifícios que está tudo dentro da capoeira. Às vezes, alguns amigos da gente... A gente pode falar de outros projetos aqui, se der tempo ainda. Eu já ia dizer que o nosso tempo está indo embora. Porque só está no Café de Mirim, porque o Café de Mirim é eu muito... comentei que passa tão rápido, gente. Tantas coisas aqui ainda para conversar. Mas é muita coisa. O balão vai ter que voltar e a gente vai ter que volta. registrar essa prova. Vai ser um aqui. prazer. Cada vez mais isso está tendo uma sensibilidade diferente. Porque antigamente a gente botava os apelidos mesmo pejorativos na capoeira. Acontecia alguns apelidos pejorativos, assim, que não é bacana. Ia com ar de bullying por trás. O bullying que está tão famoso hoje exatamente, é o que gerava o apelido. Mas tinham coisas que realmente... Acho que a gente está repensando bem isso. Está bem bacana. Porque, por exemplo, os apelidos para criança é mágico. É o mundo dela mágico. Então, quando a gente lê aí, professor... Fala alguns aí. Não, a gente pega borboleta, a gente pega camaleão, a gente pega dragão, a gente pega... urso, cara, são vários apelidos que a gente tem lindos, né? A gente pega jabuticaba, uma menina linda. Então, isso é um mundo encantador deles e delas. Isso daí a gente entra nesse mundo deles, desse mundo mágico, e aí a gente começa a Gera conexão, né? Gera conexão, isso daí, porque a capoeira, ela tem esse processo humanístico muito forte. Às vezes a pessoa, você está viajando, eu digo, cara, tá dentro dela. Mas você tem que entrar. Entendeu? Você tem que se permitir isso daqui. Mas algumas pessoas acontece também, tem um processo muito forte do processo às vezes, do machão da capoeira. Não, que nada, meu irmão, você vai ficar com isso. Porque a capoeira tem esse lance muito assim da luta, da arte marcial, né? Da masculinidade, não sei o que lá. De cara, isso aí não neutraliza o guerreiro que está dentro de você. Isso, na verdade, harmoniza o guerreiro que está dentro de você. Isso cada vez mais purifica, te dá discernimento de vida, de quem do outro lado, quando você está no pé do berimbau, você vai apertar a mão da pessoa. Quando eu vou me benzer no pé do berimbau e olho para a pessoa, eu estou pedindo proteção para o jogo. E para o jogo quer dizer que é para mim e para a pessoa. Entendeu? Até mesmo em épocas, eu vim de uma capoeira muito dura. Esses dias a gente foi na Secretaria de Segurança Pública mostrar a capoeira como também defesa pessoal. Mas só que eles pediram também uma palestra. Eu digo, caramba, está mudando. Eles não querem a gente só como aquele jarro de flores, por mais que o jarro de flores seja muito bacana, mas para enfeitar. Não, eles querem o conteúdo da gente. Entendeu? Olha, e falando nisso, que o nosso tempo terminou, Cláudio Sacramento, Tour Capoeirístico, Festival Internacional da Capoeira, Capoeiragem musical. Então, conta aí para o nosso ouvinte que não conseguiu pegar nossa conversa ou que a gente não entrou nesses elementos, onde é que pega mais informações sobre o CTE Capoeiragem. E, por favor, volte. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todos vocês, a galera toda aqui, vocês sempre abertos. Pessoal, quer entender mais, vocês querem aí descobrir mais os projetos da Escola CTE Capoeiragem, você vai primeiro na página do Instagram, mais rápido, é cte.capoeiragem, ou então vocês vão no site da instituição, que é ctecapoeiragem.com.br. E a gente tem outros sites também, que são dos outros núcleos de outros países, também tem outras páginas de Instagram, mas o cte.capoeiragem no Instagram, vocês vão poder ver os projetos da rodando, de lá tem outras páginas. Stephanie, obrigado. Professor Helder, obrigado. Muitíssimo obrigado. Ele está aqui conosco. Está aqui conosco. Flávia Fênix. Flávia, que faz a pesquisa toda, que mandou todo o material para a gente trazer essa conversa Flávia boa aqui. Flávia é fantástica. Flávia, a gente aqui tem um processo muito forte. Nossa família só trabalha com capoeira. A Flávia também trabalha na instituição. É 100% capoeira.
nós trabalhamos. Nossa casa é só Ou capoeira. seja, é a capoeiragem. 100%. O verbo capoeirar está imperando em Vamos tudo. capoeirar em 100%. Obrigado, Mestre pessoal. Balão, muitíssimo obrigado, Obrigado. também. A vocês, obrigado pela companhia, mas a gente não termina agora. A gente faz uma virada para nossa segunda hora. Metrópole Mais segue. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre doação de sangue, Semana do Doador, e esclarecer sobre critérios, triagem, quem pode doar, quem não pode.